neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala: creio em ti. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós se houver descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio.
depois de morto, ainda fala. A revelação é um resultado da predestinação. Que tal os nossos ouvintes, o mundo todo, saber que uma pessoa que morreu há milhares de anos ainda fala? O mundo vive de curiosidade. O povo gosta de saber. As pessoas gostam de especular. São atenienses. Gostam sempre de saber uma notícia nova. Fatos fantásticos, curiosos, tornam-se manchetes e assuntos principais na televisão, no jornal, nas revistas, nas bocas e em todos os meios de publicidades, honestas e desonestas, legais e ilegais, verdadeiras e mentirosas. Mas aqui se trata de um fato que não é um truque. É um fato que, na verdade, deveria chamar a atenção de todo mundo. Um homem que morreu há milhares de anos ainda fala. Mas não é somente um homem. Homens, pessoas que morreram há milhares de anos ainda falam. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 11, a Bíblia se tratando da única e verdadeira fonte de informação, dos verdadeiros fatos ocorridos, com aqueles que foram chamados por Deus, predestinados por Deus, para serem a notícia do dia, a notícia diária do cristão. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. É uma grande notícia. Ganhou o jogo? Foi uma competição? Não. Era de fato uma competição, mas inconsciente da parte de Abel. Todos podiam pensar que Abel estava em competição com Caim, mas isso já significava uma falta de revelação, ou significa uma falta de revelação. E falta de revelação significa, por sua vez, falta de predestinação. Então foi pela fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Isto é a grande notícia que todo mundo deveria estampar em manchetes, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto ainda fala. Por ela quem? Pela fé. Você sabe que o sangue de Abel fala até hoje. O sangue fala. A fé também fala. Agora vamos ratificar uma coisa muito importante. Revelação é um resultado da predestinação. Por que esta fé revelada? Por que essa intuição de oferecer
aquilo que de fato combinou com o plano de Deus para a redenção. Abel não estudou, Abel não foi um teólogo para entender que o problema não era a fruta, porque se ele fosse um teólogo, ele estaria dizendo que era maçã, ele teria oferecido maçã também. Mas quem estava falando ali era a semente, era a origem, era a predestinação. A fé qualificava, identificava a predestinação de cada um deles. Abel era de fato um predestinado filho original de Adão. Caim, por sua vez, era a semente da serpente. O seu culto testificou disto, a sua doutrina testificou disto, porque a semente da serpente é religiosa, é estritamente santarrã, isto é muito santa. Ela não é criminosa, assim. Para melhor entender, Jesus nunca chamou as meretrizes, os ladrões, os salteadores de semente da serpente, nem tampouco João Batista. Mas eles qualificaram os líderes religiosos de raça de víbora, descendência, raça, semente da serpente. Agora, como Abel ainda fala, também Caim ainda fala. Isto quer dizer, o espírito de Caim ainda fala, ainda age, odeia aquele que tem a verdadeira doutrina, odeia aquele que oferece o verdadeiro culto, e assim que pode, sangra-o, mata-o, procura apagar o seu nome, mas mesmo depois de morto ele ainda fala. Porque muitos morrem, mas para a concepção dos caimitas. Morrem na impressão, morrem no conceito dos caimitas, mas para Deus eles não morrem, porque ninguém pode matar um cristão. Jesus disse isso, que era para nós temermos a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, mas não temer ao homem que nada pode fazer mais do que matar o corpo. Isto quer dizer que muitos morrem de fato, mas no conceito dos caimitas, eles estão mortos. Para os cristãos, nenhum cristão está morto. Todos eles falam. Abel fala, José fala, Davi está falando agora, todos os profetas do passado falam, os apóstolos falam, Maria fala, Raabe fala ainda, Ana está falando, Maria Madalena está falando, mas por outro lado Caim também está falando, está agindo. A morte de Caim também não pôs fim ao seu ministério, como a morte de Judas não pôs fim ao seu ministério, não pôs fim à traição. A morte de Eva não colocou fim à prostituição, à traição do esposo. A morte de Caim não pôs fim ao homicida, ao homicídio. Jezabel fala que as mulheres devem pintar seus olhos, suas unhas, e assim por diante. Mas você vê que isto é falando no sentido físico. Se você ler nas 7 eras da igreja em Apocalipse, você vai ver que Jezabel e Balaão são doutrinas. São doutrinas tipificadas no Velho Testamento por condição, estado físico. Jezabel, representando uma igreja casada com o Estado. Balaão, representando um mensageiro entre, aquele anfíbio que vive de um lado e do outro. Tanto pode viver na água como no seco. E que nunca define a coisa.
amando o prêmio da injustiça, dizendo que está amando, mas o prêmio, amando a popularidade. Balaão é esse tipo. Ele está sempre falando também. Absalão está falando. Ele está sempre ali na porta agradando mais alguém para cumprir o seu ministério contra seu próprio pai. Esta é a verdade. Mas voltando ao assunto, a fé de Abel ainda fala. Fala por quê? Porque é o sangue. A fé que Abel teve para oferecer o seu sacrifício denuncia a obra da serpente com Eva. O culto de Abel diz para Caim que ele é filho da serpente, e aí então onde ele se enche de ódio. O culto de Abel identificou Caim como filho da serpente. Então, o que fazer? Matar esse nome, apagar esse nome da terra, mas a morte não põe fim ao seu ministério. Não é somente Abel que fala. Já citamos José, que fala do tipo de Cristo. Já falamos de Davi, que fala também de um tipo de Cristo. E toda a sua vida cheia de controvérsias, de impactos, de coisas difíceis de serem entendidas. E às vezes com maiores fracassos do que seu próprio filho Absalão, com maiores fracassos e erros do que Balaão, que era um homem reto. A Bíblia não fala de outra coisa de Balaão, senão de ter amado o prêmio da injustiça. A Bíblia não registrou nenhum derramamento de sangue por parte de Balaão, nem tampouco adultério dele, seja o que for. Mas como ele está na Bíblia? Como ele está no Novo Testamento? Veja, os apóstolos falam. Os apóstolos estão falando que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam Atos 2:38. Vejam Atos capítulo 8. Leiam isto. Leiam Atos 19. E veja se tem algum apóstolo na Bíblia que fala de batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eles ainda falam hoje. Se eles responderam naquele dia que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, de que forma eles responderiam hoje? Eles ainda falam. Filipe ainda fala. Ele pode vir aqui e dizer, bem, eu pedi a Jesus Cristo, ao nosso Senhor, que nos mostrasse o Pai. E ele me respondeu, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Há quanto tempo estou convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim vê o Pai. Então Filipe ainda fala. Maria fala que pode receber o sobrenatural, pode receber um óvulo fecundado da parte de Deus, com o sangue de Deus, para gerar o filho em seu ventre, sem nenhuma sensação. Maria fala ainda que a igreja pode receber o Filho de Deus, o Filho desejado. Numa hora que todo mundo está identificando Deus em si através da emoção e da sensação, Maria fala que a maneira de receber o Filho genuinamente, o Filho desejado, é sem sensação. É sob opróbrio, é sob escárnio, é sob dificuldades, é sob lutas. Quem quer é Jesus Cristo deitado em berço esplêndido? Raabe fala assim, que uma meretriz pode se tornar esposa de um general. Como Maria Madalena também fala a mesma coisa. Esposa de Jesus Cristo. É a igreja gentílica que foi tirada dentre os gentios. E ele que não usava sangue de bodes. É o sumo sacerdote que derramou seu próprio sangue, purificando-a, fazendo-a virgem para si. Raabe e Maria Madalena, a samaritana, estão falando
que ele é o sumo sacerdote, cujo sangue não é de bode, não é de touro, mas é sangue de Deus, que pode purificar para si uma igreja imaculada, virgem. Sim, Abel fala a seu respeito. Caim também fala. Ana está falando que pode receber o filho sem nenhuma condição. Você vê que todos os grandes filhos na Bíblia Sagrada vieram através de meios impossíveis para os homens. Todas as mulheres que trouxeram filhos importantes, profetas, eram estéreis. Elas não tinham condição própria. E como esta igreja, esses grupos, querem se encher de condição própria, moral, religiosa e tanta coisa, para dizerem que eles é que trarão o filho à cena. Mas quando você vê alguém sem condição, sem nem poder levantar os olhos para orar, é ali onde está a coisa. É aí em você. É no seu canto de vergonha, é no seu cantinho de opróbrio, é no seu cantinho de esquecimento, de desprezo, em que seus direitos e suas razões não são respeitados. São ignorados, portanto. Ninguém se lembra de você, mas Deus não se esquece de você. Oh, como isto é bom! A morte de William Marion Branham não pôs fim em seu ministério. Ele ainda está falando, e eu digo também, a minha morte não porá fim ao meu ministério. E você então sempre terá que dizer, Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Se você que está enfermo, doente, cheio de iniquidade, de transgressão, nesta hora abrir a Bíblia em Isaías 53, Isaías ainda fala. Deus fala contigo. Isaías está morto há milhares de anos, mas ainda está falando. Ele fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões. Ele fala que ele caminhou como ovelha muda para o matadouro, por causa de nós. O mudo falando que você está salvo, que você está redimida, que você receberá o Filho da promessa, a manifestação do Filho de Deus. Filho este que até a natureza geme por causa dele, por causa de sua manifestação nos filhos de Deus. Deus te abençoe agora, te encoraje, e que você possa ouvir a voz dos santos, dos profetas, muito especialmente a trombeta do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Deus te dê a cura, a libertação, e possa falar contigo a respeito das coisas profundas que Ele tem nos revelado, e que com isso mostram que somos predestinados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você está ouvindo o programa Fé para Vencer, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, aqui em nosso canal, sempre com uma mensagem poderosa de Deus, trazida a nós na voz do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Continue ouvindo e compartilhe com seus familiares e amigos essa programação que promove fé, a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Entre em contato conosco através do número 869-9849-8857 e obtenha mais informações sobre a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Convidamos você a assistir aos nossos cultos que são transmitidos ao vivo aqui em nosso canal nas segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 18h30 e aos domingos às 8 da manhã e também à noite a partir das 18h30. Os sinos a vibrar no além, o dia já findou. Alguém não tem paz, talvez o serás, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar. Pois a dor terrível em riso há de mudar. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. A noite não existirá, pois andarás com Deus em raios de luz, nos caminhos teus. Nenhum poder te vencerá andando com Jesus. Crê em tal promessa de quem morreu na cruz. Não é segredo o que Deus faz, o que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Não é segredo o que Deus faz. O que fez a outros fará por ti. Com magna graça perdoará. Não é segredo o que Deus faz. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente porque sou um crente, achei salvação. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente porque sou um
contente, porque sou um crente, achei salvação.